Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um workshop da casa da Leroy Merlin. O meu nome é Tânia e hoje temos connosco a Raquel Garcia da MESC, que nos vai ajudar a fazer a renovação dos móveis das nossas cozinhas, não é, Raquel? É verdade, Tânia. Olá, Raquel, bem-vinda ao nosso espaço workshop da casa mais uma vez. Obrigada. Raquel, temos aqui um módulo e vamos aproveitar para tirar uma gaveta. Sim. Que é o que vamos utilizar para fazer a pintura e a renovação da nossa cozinha, não é? Exatamente. Então, o que é que eu preciso ter em atenção, primeiramente, para começar a renovação da minha cozinha? Então, primeiro que tudo, temos que começar pela limpeza dos nossos móveis. Porquê? Porque as cozinhas é o sítio onde nós cozinhamos, portanto, está muito sujeito a gorduras, a pós. Portanto, antes de mais, vamos limpar o nosso móvel. Muito e para bem. isso, vamos usar água e álcool desnaturado. Água e álcool desnaturado, nunca tinha ouvido falar. É uma solução que, se misturarmos em doses iguais, a mesma quantidade de água e a mesma quantidade de álcool, podemos usar para desengordurar as nossas casas, para limpezas gerais da casa. É uma solução ótima, super eficaz e muito versátil. Portanto, Muito bem. nós já temos aqui um recipiente com água. Com água e utilizamos o álcool desnaturado na mesma quantidade de água? Exatamente. Ok, muito bem. Então, vamos aqui abrir. E vamos então, a mesma quantidade. Assim, o olho. Portanto, isto vai tirar todas as gorduras do meu móvel. Exatamente. Muito bem. Achas que está assim bom, Raquel? Acho que sim. É? Vamos agora Boa. fechar só para mostrar um bocadinho. Porquê que tem que ser este álcool desnaturado e não outro tipo de álcool? Porque este álcool, pela sua composição, e se nós virmos depois o cheiro e também ao toque, é mais consistente do que o álcool normal que nós usamos, por exemplo, para desinfetar feridas e por aí. Portanto, este é mais indicado para limparmos as nossas superfícies. Muito bem. Então, e se eu não desengordurar, o que é que vai acontecer? A tinta não vai pegar como deve ser, às tantas vai começar a sair. Portanto, Ok. queremos tudo limpinho antes de começar a aplicar a nossa tinta para não estragar a nossa pintura. Muito bem. Vou aplicar aqui no pano, que é para não aplicar logo diretamente ali na superfície. E vou começar por passar aqui em toda a volta. A limpeza também tem uma técnica específica? Não, ou... como se estivéssemos a limpar a nossa bancada da cozinha, como fazemos normalmente nas nossas limpezas. Muito bem. Pronto, e agora que já temos isto limpinho, vamos começar por lixar a superfície da nossa gaveta, porque hoje vamos usar uma tinta que não é precisa aplicação de primário, Ok. mas para garantirmos que a tinta fica bem no sítio onde tem que ficar e que não vai sair de lá futuramente, vamos lixar a nossa gaveta primeiro para preparar a superfície antes de aplicar a pintura. Se eu não lixar, também a tinta não vai agarrar? Não vai agarrar tão bem como deveria, porque pode ainda ter... Imagina, esta superfície, por exemplo, é rugosa, não é? Se nós não tivermos lixado, ela pode não estar bem limpa, por exemplo, ou pode ser uma superfície que não vai agarrar a tinta de igual para igual e a tinta pode começar a soltar. Portanto, como prevenção, vamos lixar primeiro. Muito bem. E depois... Que tipo de grão é que eu devo utilizar na lixa? Olha, nós hoje temos aqui dois. Temos aqui o 180 e temos aqui o 120. O que é que eu aconselho? Começar primeiro, se calhar, com o mais grosso, para não termos tanto trabalho. E no fim passar com o depois fino. passar com o mais fininho, exatamente. Muito bem. E o método de lixagem deve ser leve, deve ser mais a fundo? O que é que recomendas? Olha, neste caso, que é uma gaveta que tem uma película de melamina, o que nós vamos fazer é lixar à mão. Porquê? Porque isto, no fundo, são películas que estão coladas aqui à frente e de lado. Portanto, se nós lixarmos com uma máquina, rapidamente podemos estragar aqui estes cantos e começar a levantar esta película. E depois se levantamos acabamos por estragar o nosso móvel, não é? Exatamente, não é de todo aconselhável. Exatamente. Pronto, basta só... Eu costumo cortar as lixas assim, porque depois dá para aproveitar também os retângulos se quiser usar numa máquina de lixar. Raquel, posso lixar um bocadinho? Deixa. Claro! Porque quero mostrar também às pessoas lá em casa se eu, que sou leiga, não é? Consigo lixar, acho que qualquer um consegue, não é? Aqui é super fácil e aqui a técnica é, tu vais passar a lixa e vais ao toque sentir a parte que está mais rugosa e quando passas a lixa fica mais lisinho. Ok. E o ideal é que fique toda a superfície com o mesmo toque. Ok, vamos lá ver se eu consigo. Acho que sim. E é neste movimento, a lixagem? Sim, podes fazer assim ou podes fazer também na vertical e na horizontal, como te der mais jeito. Neste caso não há diferença. No caso da madeira, geralmente recomenda-se que vires na direção dos veios da madeira. Aqui ao toque. Já se nota que tem aqui
Está mais lisinho. Está mais lisinho, exatamente. Boa. E aqui temos que ter em consideração também, temos que ter muito cuidado com os cantos, porque geralmente lixamos muito aqui no meio e vamos nos esquecendo dos cantos e depois pode ficar diferente ao toque no meio e nos cantos. E o que é que pode acontecer? Depois a tinta começa a saltar nos cantos, não é? Exatamente. Então, E mesmo depois ao toque também a tinta vai ficar com... Ao toque e à vista também vai ficar com uma textura diferente. Portanto temos que ter atenção a isso. Exatamente, não esquecer também as laterais. Raquel, estou aprovada? Estás aprovada. É? Muito bem. Pronto, e agora vamos limpar novamente, porque agora ficámos aqui com pó, não é? Sim, e se formos colocar a tinta por cima, vai ficar Exatamente, portanto, com os restinhos de queres pó, não é? limpar? Vamos Ainda limpar. temos aí um restinho de álcool Colocamos também com o água. produto? Sim, Ok. para limparmos o pó todo aqui, que é para isto depois não ficar, nem mudar a textura, desculpa Tânia, a textura da nossa pintura. Muito bem. Depois, imagina, neste caso nós não temos nenhumas imperfeições e temos aqui uma gaveta bonitinha. Sim. Mas se tivéssemos alguma imperfeição, o que é que tínhamos que fazer? Ou algum buraquinho, como é que fazíamos? Neste caso podíamos usar ou uma pasta de madeira ou um betume daqueles que secam muito rápido, que nós temos aqui. Queres mostrar aí os que trouxemos para mostrar? Temos este aqui, no fundo é de enchimento, se nós precisarmos, por exemplo, imagina que nós vamos trocar os puxadores e a seguir já vamos mostrar como é que se Verdade, faz vamos também isso. mostrar, fiquem atentos. Imagina que estes furos que nós temos aqui não eram os furos iguais aos puxadores novos que nós queríamos. Usávamos esta massa de enchimento, fazíamos aqui a mistura com o endurecedor, que era para ser mais rápido, e aplicávamos aqui nos buracos. Esperávamos que secasse, lixávamos e depois dávamos esta aqui, que é mais fina, funciona exatamente da mesma maneira, endurecedor também, dávamos por cima, lixávamos outra vez e ficávamos outra vez com uma superfície lisa que podíamos pintar normalmente e que podíamos depois fazer novos furos em sítios diferentes para pôr os nossos novos puxadores. Muito bem. Então, obrigada. Então, e isto também daria para outro tipo de buracos ou imperfeições que tivéssemos, não só dos Exatamente, puxadores, mas também algum móvel velho que tínhamos lá em casa, não é? Sim. Neste caso de Por cozinha, exemplo, e podemos... se for um móvel de madeira também podemos usar as pastas de madeira que temos em várias cores. Nesta e que... até podia ser branco, não é? Porque é o que vamos pintar. Portanto... Exatamente. Portanto, podíamos também usar, no caso de ser madeira, então ainda é o ideal, porque como isto é à base de aparas de madeira, era ótimo. Era ótimo, Sim. muito bem. Pronto. E agora, vamos, já limpámos aqui a nossa Portanto, gaveta. já limpámos, já lixámos, voltámos a limpar novamente e agora podemos já passar para a tinta? Não, primeiro vamos proteger aqui a nossa gaveta com fita cola de pintor. Porquê? Porque nós vamos pintar a parte da frente, não é? Exato. E as laterais. Esta parte daqui não precisamos de pintar, vai estar guardada, escondida, não é? Então, essa protegemos com a fita de pintor para não passar a tinta, é isso? Exatamente. Ok. Então, no fundo, nós vamos chegar aqui. Esta até tem aqui umas risquinhas, estás a ver? Aqui. Dá para nos tentarmos guiarmos mais ou enfiar. menos, para ficar mais ou menos por igual. Pronto, chegamos aqui. Damos aqui um cortezinho para isto ficar direito, para depois não ficarem assim umas pontas soltas. Fica a tendência a nós rasgarmos Exatamente, com a depois mão. fica ali umas pontas soltas, não dá jeito nenhum, não é? Ok, assim temos o trabalho mais perfeitinho. Pronto, chegamos aqui também. Portanto, metemos só em volta, não precisamos de meter aqui nesta parte de dentro, pois não? Não, Basta porque só vamos metermos à pintar volta. a parte da frente e as laterais, portanto, basta pormos aqui. Até podemos fazer assim, aqui uns cortezinhos. Para isto E não temos de ter levantar atenção aqui. também à medida da fita cola, da fita de pintor, ou não é necessário? Olha, neste caso não é muito necessário, eu optei por esta assim mais fininha, porque como nós temos aqui estas partes, estas ferragens que seguram as calhas, com uma fita mais grossa ia começar a virar para aqui, não ia dar tanto jeito, então assim esta mais fininha é suficiente. Mas por exemplo, se nós estivermos a pintar e quisermos, imagina que estamos a pintar na própria cozinha, porque não temos tanto espaço em casa ou por aí, e temos que proteger alguma parte da cozinha com uns plásticos ou uns cartões, uma fita cola mais grossa ajuda mais, não é? Mas aqui... Agora só falta mais esse cantinho e passamos. Exatamente. Aí que já passamos para a pintura ou ainda não? Já passamos para a pintura, boa. estás desejosa. Estou desejosa. Principalmente porque estou curiosa para saber que cor é que trouxeste para pintarmos. Trouxe uma cor muito gira, muito gira. Sério? Sim, Ok. já vamos ver. Ok. Já me vais ajudar também. Sim. Para mostrares lá em Eu casa. hoje quero, vou regressar Qualquer as pessoa mangas. pode fazer isto. Mesmo para pintar um bocadinho. Pronto.
aqui só dobrar isto que é para não perdermos a ponta. Ok. E vamos pôr isto aqui de lado. E vamos virar a nossa gaveta assim, aqui para cima. O facto de termos aqui as furações da ferragem, neste caso, Sim. tem problema na pintura ou não? Não, só temos que ter cuidado, mas como nós vamos fazer a pintura a rolo, porque nestas superfícies é melhor usar Para ficar rolo mais do que lisinho. usar pincel. Aqui neste caso não vai influenciar, porque não vai escorrer tinta para ali. Se tivermos a fazer pinturas com pincel, que o pincel geralmente acumula mais tinta, temos que ter cuidado para não começar a escorrer tinta para ali para dentro. Ok, então quando passarmos o pincel termos mais atenção, Exatamente. que não seja de forma a que fique muito grosso, não é? Exatamente, sim. E outra coisa também é, nós vamos depois pôr aqui um puxador, temos que ter atenção, neste caso os nossos puxadores são do mesmo tamanho, não vamos mudar os furos. Se fôssemos trocar para um puxador diferente, tínhamos que ter tapado isto primeiro, voltar a lixar e só depois é que seguíamos para o passo da pintura. Ok, ter atenção também a isso. Exato. Então pronto, vamos lá, vou mostrar primeiro só aqui a tinta que escolhemos para trazer, que é este verde água, que se chama Laguna, da Luxans. Isto são tintas que são próprias para móveis de cozinha e que não precisam de primário. Tem as instruções todas aqui atrás, portanto é só seguir as instruções que estão aqui e nós vamos começar. Já temos tudo limpo, já temos tudo lixado, vamos começar a pintar. Boa, muito bem. Boa. Então, portanto, esta da Luxans até é da Leroy Merlin, a marca Leroy Merlin. Exatamente. E é uma tinta ótima para renovarmos aqui os móveis da nossa cozinha, Exatamente. não é? Mas ele também dá para mais superfícies do que só madeira, não é? Sim, Ou dá. E melamina. podem depois também ver aqui todas as superfícies para onde dá, o que é aconselhável para pintar, a superfície que cobre, tem as instruções Quantos todas metros aqui quadrados, atrás. tempo de secagem, não é? Exatamente, Muito tempo bem. de secagem, tudo. Vamos então, ajudas-me? Ajude, sim, senhora. Se calhar temos que agitar primeiro, não? Sim, convém, que é para ver se ela está bem misturada, mas como nós também vamos depois despejá-la para aqui, também podemos depois misturá-la aqui, se acharmos que não está bem misturada. Como isto também é uma embalagem muito grande, às vezes também... Podia já, pois, Podia já, sim. se fosse muito maior, era provável não estar bem mexida. tal mas a ela cor? está ótima. Gostas da cor? Gosto, sim, senhora, é muito gira. Boa, É uma cor da moda. é verdade. Pronto. Então metemos aqui um bocadinho, não é? Deixa eu passar aqui que é para não desejares. Isso. Pronto. Pronto. Temos aqui um rolo, porque era o que eu estava a dizer há bocado. Esta superfície pinta-se melhor com rolo do que com pincel, para ficar mais uniforme. Mais liso, não é? Exatamente. Não vale a pena termos muita tinta no rolo, mais vale termos menos e depois virmos aqui buscar do que termos muita tinta e depois ficar a pingar. Exatamente, a tendência é nós pegarmos, enchermos o rolo, Exatamente, exatamente. quase como se fosse para cortar alguns passos, não é? Porque vamos dar aqui uma de mão, mas quantas de mão é que devíamos dar? Olha, neste tipo de material, o recomendado é 2, pelo menos. Eu gosto de dar 3, para ficar mesmo com uma cobertura completamente uniforme e para ficarmos com um acabamento impecável. Mas isto é obviamente depois, caso a caso, vamos vendo e vamos ver também o que é que, se achamos que precisa de mais ou se menos, não, não é? Por exemplo, se calhar no caso da madeira, 2 se calhar serão suficientes. É uma questão de irmos experimentando. Então, temos aqui, basicamente, agora é passar o rolo em toda a superfície e tentar espalhar a tinta. Muito bem, vamos lá. Bora, força. Raquel, depois tens que me dar um certificado no fim que eu posso pintar Está os móveis da combinado. cozinha. Depois já podes pintar os teus móveis, Já se quiseres. posso, é verdade. Mas esta cor é muito gira, por acaso até muito ficava gira. bem na minha cozinha. É mesmo muito gira. E Estou a depois fazer aqui bem? depois podes passar também aqui nas laterais. Ok. E ter cuidado depois, porque quando vais passando nas laterais podes ficar com excesso de tinta aqui em cima. Então como é convém que eu irmos tendo faço? cuidado. Só para... Passa agora aqui deste lado. Boa. E se ficares com excesso de tinta aqui, voltas a passar o rolo aqui. Ok. Temos Passo é duas que vezes ter no mesmo atenção. sítio, não é? Sim, convém, para espalhar melhor. Temos depois é que ter atenção, que é para sermos rápidos, que é para a tinta não começar a secar, porque geralmente a primeira de mão vai secando muito depressa, apesar de não estar completamente seca, para conseguirmos molar a tinta, ela vai ficando mais rápido. sim, vai ficando mais espessa. Aqui os últimos sítiozinhos. Bem, mas também com a segunda de mão depois acabamos por uniformizar Exatamente. tudo, não é?
Pronto. E se quiseres, por exemplo, imagina aqui nos cantinhos, se vires que não estás a conseguir na mesma direção, podes passar só na outra e depois no final voltas a passar tudo na mesma para ficar tudo Assim. uniforme. Sim. E depois Viste, agora já conseguiste tapar aqui. Verdade. E agora assim, não é? Exatamente. Para ficar tudo por igual. Direitinho. E agora, deixávamos secar. Agora deixamos a Vamos secar. deixar então secar e Vamos. vamos tentar ver se conseguimos passar a segunda de mão, porque Boa. tem que secar durante quanto tempo? Olha, é assim, isto convém irmos vendo porque o tempo de secagem, geralmente, da primeira de mão para a segunda, é mais ou menos 20 minutos. Por garantia, nas embalagens geralmente dizem 1 hora, mas é uma questão de irmos vendo ao toque se já está seco ou não. O sítio onde estamos a pintar pode influenciar isso. Se for um sítio mais úmido, se for um sítio mais seco, mais quente. pode interferir com a hora de secagem. Portanto, é uma questão de irmos controlando. Então e aqui irmos nós vendo. vamos tentar ver se conseguimos aquilo seco, não é? Exatamente. Se conseguirmos, passamos a segunda de mão. Se não, já explicámos às pessoas lá em casa que têm que passar até 3 de mão, não é? Sim. Então pronto, vamos agora deixar este aqui secar. Não deixei aqui as coisinhas perfeitas. Então vá, bora lá. Ainda vamos a tempo, portanto. Pronto. Pronto. Agora sim. Vamos deixar aqui de lado a secar. E vamos Pronto. fazer uma mudança no móvel, mas desta vez trocar um puxador, não é? Exatamente. Muito bem. Que é uma das coisas que também faz mais diferença quando estamos a mudar a nossa cozinha. Às vezes podemos até nem pintar e só a mudança de puxador já faz uma Já dá grande um diferença ar e dá diferente, logo não é? um ar completamente diferente. Temos aqui esta que já tínhamos pintado antes, com outra cor também da mesma marca. Vamos só passar isto agora para aqui que não vamos precisar. Vou deixar a tinta aqui, Raquel, depois. Obrigada. Queres passar também para aí para esse lado, Tânia, que assim... É assim. E vamos desaparafusar este puxador que temos aqui. Temos aqui umas ponteiras. Vamos usar uma parafusadora para ser mais fácil. Mas para quem quiser... precisamos estar deste lado. Mas para quem quiser também pode usar uma chave de parafusos. Ok. Não é? Passas-me então aí à parafusadora, Tânia, Tá, por sim, favor. senhora. Já temos aqui o extensor que dá mais jeito para usar as ponteiras. Só. Depois, ali das 3 de mão, nós Sim. poderíamos pôr alguma coisa para reforçar ou não vale a pena? Pode ficar assim a tinta? Não, temos sempre que dar um acabamento e o melhor é o verniz. Porquê? Porque é uma cozinha, portanto vai implicar muita limpeza e a passar os panos temos que ter algo que proteja a tinta para não sair, até porque esta tinta é à base de água. Ok. E para verniz temos várias opções. Neste caso até temos aqui, protetor, não é? exatamente. Que é mesmo da marca. Exatamente. Tem 3 acabamentos. Verdade, Não com é? brilho e sem brilho existe mate ou acetinado. Portanto, mate é sem brilho, acetinado Exato. é meio brilho. Acetinado é sem brilho, mas com um toque acetinado. Ok, só com um bocadinho de nada. Exatamente, só dá assim um ar mais bonito, mais polido à coisa. E depois, depois o o brilho, para brilhante. quem gosta de brilho, Na exatamente. tua opinião, qual é que é o melhor acabamento para os Olha, móveis? isto é um bocadinho o gosto pessoal. Também eu é gosto verdade, mais não é? do meu acetinado. Mas pá, isto é uma questão de gosto mesmo. Se tu gostares de uma coisa mais brilhante, usas com Mesmo, brilho. mas em termos de lavagem, o mate não vai interferir com a limpeza? Não. Ok. Vai proteger a tinta vai ficar lá no sítio dela e não vai começar a descascar, portanto... Boa. Então pronto, vamos tirar aqui... Um puxador. Exatamente. Isto realmente é muito engraçado, porque tu és especialista de restyling, não é, Raquel? Sim. E ajudas, ou consegues ver uma forma de nós economizarmos, não é? E fazermos umas mudanças lá em casa. Exatamente. Como é que são normalmente o tipo dos teus trabalhos, assim, em restyling? Olha, passa muito por pintura dos móveis, geralmente. Os puxadores é uma coisa que às vezes as pessoas escolhem trocar, outras vezes não. Ou então escolhem também por pintar, porque também existe essa opção. Também podemos Pintar o próprio puxador. Exatamente. Ok. Esta Imagina, tinta daria para pintar o puxador? essa tinta, olha, vou-te ser sincera, eu nunca experimentei, mas talvez desse. Temos que ver o que é que diz aí das superfícies. Diz aqui metais não ferrosos, dá perfeitamente. Então pronto, boa. Aí Então já dá mais poderíamos. jeito de pintarmos, se calhar Exato. com pincel, não é? Porque senão com Sim. o rolo... por exemplo, no puxador que nós escolhemos para trocar, para pôr aqui hoje, tem... Queres-me passar? O puxador que nós escolhemos para mostrarmos Deixa-me ver primeiro como é. Vê lá. Já vai ficar muito giro. Por exemplo, este aqui, como é trabalhado, tem estes relevos aqui. Com o rolo, se calhar, não conseguimos pintar isto também, Pois não é? é. Portanto, com um pincel assim mais pequenino, até dava mais jeito.
E pronto, e podemos ver aqui a diferença. Ainda antes, é parafusarmos. Isto Sim, era vermos o que antigo. estava, não é? E, deixa eu ver, sim, este era o que estava. E agora, se pusermos este, já dá um ar completamente Já nem diferente, parece o mesmo móvel, não é? apesar de ser a mesma cor, não é? Exatamente. Pronto, os furos já tínhamos visto que eram iguais, portanto não precisamos de fazer novos furos, só precisamos de pôr aqui os parafusos que vêm já com os puxadores. E agora fazemos, não é? Sim, agora vamos aqui endireitar, escolher aqui os buracos. Olha, eu gosto de geralmente apertar só assim um bocadinho à mão antes de encaixar nos buracos dos puxadores, só para ter a certeza que está ali no sítio certo. Estão bem para não fugir. encaixados, que é para depois, com a E depois parafusadora... o resto fazemos com a parafusadora. Queres experimentar tu agora? Vamos lá ver. Eu, para com a parafusadora, não tenho tanto jeito, mas... Então, vai, eu ajudo. Primeiro vê só se ela está para parafusar ou para desaparafusar. Aqui neste botão, de lado, e vê lá para que lado é que ela roda, quando apertas aqui em baixo. Não, aqui. Carregas Aqui. neste botão aqui de lado, sim. Ok. Boa. E agora, ela está para aquele lado, carrega agora neste para ver para que lado é que ela roda. Quando roda para a direita é para apertar. Quando roda para a esquerda é para desapertar. Então, está a rodar para a esquerda. Então vamos carregar aqui neste botão outra vez. Exato. E agora está Pronto. E agora, devagarinho. Pronto. Ah, não Temos correu aqui assim tão mal. Ah, estou aqui um este aqui bocadinho. ainda falta um bocadinho. Bora. Espera aí que eu ajudo. Aí. Este é o nível mais Pronto. difícil. Pronto. Já está. Impecável. E agora podemos voltar a pôr no nosso módulo para ver a diferença. Vamos ver. Não é? Estamos aqui com as mãos sujas e acabamos por pôr aqui um bocadinho de pó. Mas depois limpa-se. Como tem verniz, não Sim, tem problema. portanto, quando tem verniz, já, mesmo para a limpeza, já vai ajudar, não é? Exatamente. Completamente diferente, não é? Exatamente. Portanto, bastou só mudarmos o puxador para ser já quase outro móvel, não é? Exatamente. Também podemos fazer nas portas, podemos fazer em todos os móveis. Exatamente, podemos. Aquelas portas assim mais compridas, que às vezes temos os frigoríficos de encastrar e assim, para fazermos a pintura, como é que tu aconselhas a tirar a porta? Olha, eu prefiro tirar a porta porque nós por dentro temos as dobradiças, não é? E se nós lá formos pintar por cima das dobradiças, se um dia mais tarde quisermos tirar as dobradiças, vão estar cheias de tinta, as vai ser difícil depois ponteiras ou as desapertar. chaves, exatamente, não ficam bem. E depois há outra coisa que é a maneira como a tinta vai aderir nas dobradiças, por exemplo, ou na superfície, é completamente diferente. Então, naquela junção entre a superfície e a dobradiça, a tinta pode começar a saltar e depois pode começar a descascar tudo o resto, no resto da porta. Portanto, mais vale prevenir, mais vale Tirarmos durar um bocadinho tudo. mais tempo e ficar com uma coisa bem feitinha que vai durar muito tempo do que estarmos a querer fazer as coisas à pressa e estar ali a ir por um corta-mato que depois a coisa não corre tão bem. Muito bem. Depois, em vez de só estarmos a fazer a pintura completa de uma gaveta, podemos Sim. também fazer alguns estilozinho. Claro, Ou claro seja, que sim. Nós como é que podemos- poderíamos fazer? Com a fita de pintura? Sim, queres, por exemplo, experimentar numa destas que esteja aqui? Por exemplo. Sim. Vamos aqui, por exemplo. Nós aqui, nesta, deixa eu ver se assim, lá para casa conseguem ver aqui, temos uma superfície que pintamos toda da mesma cor, não é? Podemos chegar aqui, por exemplo, agora vou fazer isto a olho, mas em casa façam isto direitinho. Sim, por exemplo, queremos fazer umas riscas na gaveta, por Exatamente. exemplo. Chegamos aqui, pomos a fita cola, Uhum. agora vou rasgar assim, certificar que aqui os cantinhos estão bem colados. Pomos outra risca aqui. Até podemos fazer, se quisermos, a mesma medida das Já riscas, que está mais ou medirmos, menos não é? direito. Medirmos Exatamente. o espaço entre cada uma Exatamente. e depois pomos uma cor aqui, por exemplo, outra cor neste. E podemos pintar e fazemos os nossos próprios desenhos. Nós pusemos aqui direito, mas pode ficar na diagonal, pode ficar na horizontal, como nós quisermos. Ou seja, nós com uma fita de pintura podemos personalizar e ter Exatamente. uma gaveta que mais ninguém tem. Não, a fita cola de pintura nesse aspecto é super versátil. Porquê? Porque nós podemos fazer isto num móvel, como podemos fazer isto numa parede, por exemplo. Se decidirem que querem mudar a parede do vosso quarto, mas não sabem o que é que querem fazer, chegam lá com a fita cola, fazem o desenho que querem, riscas, o que quiserem,
e dá para fazer todos os desenhos e pintar de várias cores diferentes e fazemos coisas super giras. Muito bem. Olha, Raquel, vou aproveitar que temos aqui uma questão. Boa. Então, o material que estou a pintar é lacado? Estas gavetas são lacadas? Não, neste caso estas gavetas têm uma superfície de melamina, que é do género, as gavetas por baixo são de aglomerado de madeira e depois levam uma placa por cima que está colada e tem uma placa aqui à frente e depois tem as outras laterais. Daí o estarmos a falar e vamos aproveitar para reforçar que é cuidado ao lixar estes cantos, porque se nós lixarmos demais, essa placa começa a descolar e começa a sair. E nós não queremos que isso aconteça. Exatamente. Não queremos ficar com o aglomerado à mostra. Danificado também, exatamente, não é? Exatamente. Muito bem. Raquel, já não vamos conseguir dar aqui a segunda de mão. Provavelmente não, porque aqui ela também não está ao ainda... toque, como podem ver, ainda está aqui no meu dedo. Portanto, temos que esperar bem que seque a primeira de mão, não é? O que aconselhas? Exatamente, sim. Todas as de mão devemos ter um tempo de espera, não é? Porquê? Porque se nós fôssemos pintar agora aqui por cima, íamos ter o efeito contrário. Em vez de estarmos a dar uma segunda de mão, íamos estar a tirar a tinta que já tínhamos pintado, porque o rolo iria puxar a tinta novamente. Portanto, secar bem, sem pressas e ter atenção que da primeira para a segunda o tempo de secagem é mais pequeno, mas depois, quando não temos nada para a primeira de mão, o tempo de secagem é mais pequeno, mas depois da primeira para a segunda o tempo de secagem é ainda maior. Porque já tem uma camada por baixo? Exatamente, portanto temos que ter ainda mais cuidado e esse aí então eu aconselho mesmo 24 horas. Pintem num dia, esperem até o dia a seguir para pintar, para ter a certeza que aquilo está seco e que não vai sair nem vai ficar estragado, porque não queremos estar a ter que tirar tudo outra vez para começar tudo de novo. E acabar por estragar o trabalho também já que tivemos. Exatamente. Eu acho que nós ficamos tão ansiosos para saber o resultado final que não queremos esperar, queremos que fique tudo já para amanhã. Sim, mas olha, mais vale ficarmos ansiosos do que ficarmos frustrados com o trabalho estragado. Pois é, isso é verdade, Raquel. Olha, Raquel, adorei o workshop. Obrigada. Já temos aqui só uns poucos minutinhos. Não sei se queres falar um bocadinho do teu projeto antes de terminarmos, dizer aqui referenciar aqui alguma coisinha. Sim, eu acho que é importante nós dizermos, e estes workshops do Leroy Merlin acho que têm sido muito úteis nesse sentido, que é muitas vezes nós achamos que já não gostamos, temos que comprar novo. É verdade. Não, hoje em dia existem tantos materiais, existem tantas hipóteses de fazermos coisas novas com os nossos móveis em casa, que podemos pensar uma vez, antes de pensarmos em deitar fora, podemos pensar se não podemos alterar, se não podemos pintar, lixar e fazer uma coisa completamente diferente, porque acabamos por ter uma peça completamente personalizada em nossa casa e única, que é só nossa. Portanto, há tantas hipóteses diferentes que vamos ser um bocadinho mais sustentáveis, em vez de deitar fora e comprar novo, vamos experimentar outras coisas primeiro. E às vezes as peças ficam tão diferentes, não é? Que achamos que temos de estar fora, mas afinal aquilo dava uma obra lindíssima, não é? Exatamente. Por exemplo, aqui esta, dámos o puxador, fica logo outra coisa. Exatamente. Não, e além disso, é assim, não é só os outros que sabem fazer, nós só temos é que pesquisar, ver, assistir aqui aos workshops, aprendemos aqui imensas coisas e também somos capazes de fazer em casa, porque é super, super fácil. Raquel, olha, muito obrigada pela tua presença aqui no nosso espaço workshop mais uma vez. Obrigada. Fiquei super contente aqui com as dicas que tu deste. Eu acho que ajudaste imenso as pessoas e quem esteve a assistir aqui a fazer a renovação dos móveis da nossa cozinha. Obrigada mais uma vez pela tua presença. Obrigada eu. Agora fica à espera que pintes a cozinha para me mostrar os resultados. Depois mostro fotografias, fica combinado. Combinado. A todas as pessoas que estiveram a assistir, muito obrigada por terem assistido. Já sabe que todos os produtos deste workshop podem encontrar no nosso site e também nas nossas lojas físicas. Caso tenha alguma questão, pode colocar que nós iremos responder posteriormente. Obrigada e até à próxima.